Bom dia, gente. Como vocês estão? Nesta manhã de sábado. Estou aqui ao vivo no Instagram. Para quem tá vendo isso no YouTube depois, saibam que esse foi mais um vídeo do projeto de 30 dias de live. Deixa eu terminar de fixar o comentário aqui. Só para dar um feedback para vocês. Ontem foi o dia que eu reclamei que o Instagram não estava salvando a live, que o Deus do Instagram não estava indo com a minha cara, e ontem eu consegui. Oi, Ana. Ontem eu consegui salvar a live direto do Instagram, então vamos torcer para que isso continue acontecendo, porque assim eu coloco tudo no YouTube bem rápido, de um jeito bem prático e não existem confusões, não existem problemas. Também quero dar o aviso que hoje a gente ia receber a Adriana, amiga linda, parceira maravilhosa, que tem um blog muito bom, depois eu vou deixar o arroba dela aqui. A gente ia receber a Adriana, mas o que foi que aconteceu? Ela ficou gripada, tá um pouco doente, um pouco assim, né? Precisando descansar, então a gente remarcou a live dela. Semana que vem nós vamos ter 3 empreendedoras, 3 convidadas para falar sobre organização e criatividade. Eu sei que eu tô devendo para vocês o arroba de todo mundo que vai participar comigo nesse mês de uma live todo dia, fazendo live conjunta, mas esses arrobas vão chegar. Eu vou recomendar muito essas pessoas ainda, fiquem tranquilos, ok? Então, o que é que eu planejei hoje pra gente falar, né? Ai, desculpa, tô ajeitando aqui a câmera. Eu acho que o vídeo tá um pouco escuro, mas tudo bem. O que eu planejei pra gente falar hoje, no lugar do que seria a Adriana, eu pensei da gente falar sobre produtividade, pra gente bater um papo filosófico sobre o que é produtividade. Vocês me recomendaram, né? Vocês me sugeriram alguns temas para eu tratar nesses próximos dias e esses são os 2 últimos temas que faltam hoje e amanhã. O que é produtividade? Porque eu fiquei com vontade de falar sobre isso quando a gente estava fazendo aquela live. Tá ótimo? Ok. Deve ser só, então, impressão minha, deve ser o meu vídeo só, não sei. Quando a gente falou sobre ser produtivo trabalhando em casa, Camila estava online, a Camila Fontenelle, e ela falou, bom, a gente precisa redefinir o que é prioridade, porque a gente acha que prioridade é estar sempre ativamente colocando algo de dentro para fora no mundo, e existem muitos aspectos da produtividade que a gente precisa pensar para deixar registrado, para que a gente tenha também um dia a dia que é realizado, que é aquele dia a dia que você pensa, nossa, eu tenho muito orgulho do que eu fiz essa semana, mesmo que eu não tenha batido as minhas metas, digamos assim, né? Mesmo que eu não tenha feito o que eu me propus a fazer. E amanhã, domingo, também, só para deixar esse registro, o tema da live vai ser sabotadores. E quais são as crenças limitantes e as coisas que geralmente fazem a gente sair do caminho reto da organização interior. Eu, como vocês sabem, tenho falado bastante de Theta Healing porque eu trouxe essa ferramenta aqui para o meu trabalho. E crenças limitantes são um assunto muito, 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 muito revelador e importante. Agora que eu tô colecionando essa experiência de atender pessoas com o Theta Healing aplicado na área da organização, tem várias coisas que a gente pode falar sobre isso. Então amanhã a gente vai falar sobre esses sabotadores e crenças que fazem o caminho da organização ser truncado e como a gente pode lidar com eles. E hoje eu quero só deixar registrado, né? Nada assim, tipo, uau, né? Super milagroso, super original. Mas eu quero falar um pouquinho sobre produtividade, sobre o que é realmente produtividade pra mim, na minha opinião. E aí, eu acho que eu já falei isso, já deixei isso registrado em outra live, mas pra mim, produtividade é quando você consegue fazer um jogo de Tetris bem encaixado entre o seu momento presente e as coisas que você quer fazer. Eu quero falar de produtividade do nível mais amplo e abstrato até o mais prático e visível, porque esse pano de fundo, esse conceito que está sempre na minha cabeça, influencia todas as definições mais práticas de produtividade. E para mim, produtividade de modo geral é esse Tetris entre quais são as coisas que eu tenho que fazer,
quais são as coisas que eu quero fazer e o que é que eu estou sentindo agora no meu momento atual. Produtividade para mim é sinônimo de otimização. Eu sou uma pessoa bem prática, bem pragmática, bem lógica, bem racional, bem virginiana em muitos sentidos, e uma vida bem aproveitada para mim é uma vida que se encaixa e tudo se encaixa no seu melhor lugar. Então, de certa forma, produtividade para mim tem muito a ver com otimização. Qual é a melhor coisa que eu posso fazer agora? É uma pergunta que eu me faço ao longo do dia inteiro. E isso conversa muito com o conceito de contextos do GTD, é por isso que eu me afinizo muito com o GTD. O GTD é essa arte, essa técnica, essa estrutura de produtividade e de organização de vida que diz que se você tem uma coisa para você fazer e essa coisa não tem data para você fazer e essa coisa não precisa ser segunda-feira, dia 3 de dezembro de 2018, se não tem uma data específica, você deveria fazer essa coisa no melhor momento possível. Tudo isso, claro, né? Dentro do sistema do GTD existem muitas coisas que a gente precisaria dizer para que essa informação não fique fora de contexto, parecendo que é absurda. Mas é mais ou menos essa regra. Se a coisa está no calendário, é porque você tem um dia e uma hora para fazer aquela tarefa, ou se não tem hora, mas tem que ser num dia específico, ou se tem um prazo até aquele dia para fazer aquela tarefa, tudo isso está no calendário. E todas as suas outras tarefas em relação a projetos que estão em andamento, mas ou não tem prazo, ou você pode fazer aquilo ao longo de 2 semanas, no dia que você bem entender, o GTD trabalha com contextos. E os contextos nada mais são do que a circunstância geográfica, mental, emocional, ou de disponibilidade de recursos que você tem que ter para fazer aquela tarefa da melhor forma possível. É por isso que eu gosto tanto do GTD, porque ele me abre a janela e a possibilidade para uma vida de flow contínuo, em que a cada momento você tem atenção plena no que você tem disponibilidade para fazer. Uma vida otimizada e uma vida produtiva, no meu conceito, no meu entendimento, na minha filosofia, é quando você está sempre em estado de flow e quando você tem atenção plena de como você se sente agora, do que você está precisando agora e qual é o tom e a qualidade da energia que você está sentindo em você mesma agora. É um pouco abstrato, mas vejam se faz algum sentido, vejam se vocês seguem a minha linha de raciocínio. A gente flutua ao longo do dia, a gente flutua ao longo da semana, mês, ano, vida. A gente passa por ciclos imensos, a gente passa por ciclos bem curtinhos e bem rápidos dentro do dia. Esse autoconhecimento, essa atenção plena em relação ao que eu penso e ao que eu sinto, que eu chamo de estado meditativo, que eu chamo de meditação, vamos dizer assim, uma meditação consciente e acordada, não é você parar, fechar o olho e meditar, mas é você estar sempre atento ao que você sente a cada momento. Essas flutuações sempre acontecem e você precisa entender os seus ciclos do dia. Porque a Ana diz que está se sentindo péssima, compartilhe com a gente. Porque se é sobre produtividade, eu falo sobre o que você comentar, eu comento a sua pergunta ou a sua colocação no final da live, tá? Perdi um pouco a minha linha de raciocínio do que eu estava dizendo, só um minuto que ela vai voltar para mim. A gente passa por ciclos pequenos ao longo do dia, ciclos grandes ao longo da vida. E o nosso trabalho de estar aqui vivos, no planeta Terra existindo, é conseguir fazer essa ponte entre o que você quer fazer até o final da sua vida, o que você quer fazer até o final do ano e as mudanças que acontecem a todo momento. Se você tiver essa atenção plena, se você cultivar a consciência emocional, mental e o bom senso, a maturidade de saber por quais mudanças você está passando, essa ponte entre o que você sente agora e o que você quer para sua vida vai ser cada vez mais bem feita. Aqui entra também, vale a pena fazer um pequeno comentário sobre planejamento e produtividade, planejamento, organização e espontaneidade.
Essa mesma metáfora, né, essa mesma conceituação que eu estou fazendo para produtividade se encaixa, na minha opinião, para resolver um aparente problema que muitas pessoas enxergam quando elas pensam em organização e planejamento de vida, vendo ali algo engessado, vendo ali uma camisa de força que vai prendê-las de tudo. E é por isso que eu me identifico tanto com o GTD, porque para mim o GTD guarda esses comportamentos e esses pontos de vista que solucionam esses conflitos. Se você tem essa atenção plena, respondendo essas perguntas básicas, pergunta número 1, do que eu mais preciso agora? Agora, não é tipo o que eu quero fazer. Não é uma fantasia de uma vida perfeita. Não é o que os outros estão exigindo de mim. É do que eu preciso agora. Precisar no sentido de tudo que o mundo tem para me oferecer, o que é que eu quero que chegue até mim. Eu quero comer, eu quero descansar, eu quero chorar e quero gritar e quero desabafar com alguém sobre alguma coisa ruim. Do que é que você precisa agora? A segunda pergunta, muito boa de vocês se fazerem, também é: para que eu tenho disponibilidade hoje? Eu deixei aqui registrada, há um tempo atrás, algumas perguntas, né? Essas pequenas 3 perguntas que vocês podem se fazer todo dia de manhã, tipo um pequeno diário. E uma dessas perguntas é: o que faria o dia de hoje ser maravilhoso? Eu compartilhei isso por e-mail, não foi aqui na live, foi por e-mail, é por isso que eu não tô lembrando. Quem assina a news já viu esse tema, né, de produtividade algumas vezes nessas últimas semanas. O que faria do dia de hoje ser maravilhoso? O que é que eu preciso agora? Para que eu tenho disponibilidade agora? Fazer esse encaixe entre o que você precisa, o que você quer e o tipo de energia que você está sentindo dentro de você agora com as tarefas que você tem que fazer e os seus planos de vida e as suas vontades, né, os seus desejos, isso é organização, isso é planejamento, isso é uma vida produtiva e bem otimizada. Planejamento não é decidir uma coisa e seguir aquela coisa a ferro e fogo independente das circunstâncias. Isso é estupidez, isso é idiotice, isso é tirania com você mesmo. Por outro lado, não pensar no que você quer e ser uma pessoa reativa que é oprimida pelo mundo, que as pessoas chegam com as demandas e você apenas aceita, que o contexto político muda, o seu contexto social muda, a sua vida muda e você vai seguindo com essas mudanças sem nunca pensar no que é que você quer colocar no mundo, no que é que você quer fazer com a sua vida. Na minha opinião, isso também é estupidez, também é idiotice. E esses 2 extremos vão fazer você provavelmente morrer com arrependimentos, sabe? Tipo, ter aquela vida que você diz: nossa, eu não me realizei nem um pouco. Uma vida na qual você se sente fielmente realizado é uma vida que atende a essas flutuações, que atende a essas mudanças e que também tem um bom grau, uma boa quantidade de proatividade, uma boa quantidade de o que é que eu quero agora, pensando em você, pensando no seu futuro e criando essa ponte entre o seu eu do presente e o seu eu do futuro, sempre ajustando o que é que o seu eu da semana passada planejou para essa semana. Você que agora chegou nessa semana, que em relação a uma semana atrás, você agora é o seu eu do futuro, o que é que você está vendo no contexto da sua vida que se modificou? E o que é que precisa mudar em relação ao plano que você fez semana passada para se ajustar à sua realidade? Isso é o GTD, na minha opinião. E isso é uma vida bem planejada, é uma vida que respeita as suas mudanças e, ao mesmo tempo, não espera nada cair do céu numa bandeja dourada, porque sabemos que nada cairá. Eu me desviei um pouco do assunto. Eu estava falando sobre produtividade e eu comecei a falar um pouco mais sobre planejamento de vida, mas voltando para produtividade. Esse nível macro, esse nível abstrato, nesse nível conceitual, repito e resumo, produtividade para mim é quando você consegue ter uma vida bem otimizada, em que o que você tem à sua disposição, os seus recursos disponíveis, as suas obrigações e os seus desejos estão em sintonia perfeita com o que você quer e o que você precisa para o momento presente. Ou seja,
Você pode ser extremamente produtivo enquanto você dorme, enquanto você descansa, se você está se sentindo exausto e cansado. E eu comecei a ler um livro muito bom por indicação da Gabi Brasil, chamado Rest, R-E-S-T. Rest, R-E-S-T. Não tem em português, mas tem na versão digital e na versão física, só tem em inglês. Vale muito a pena, porque é uma pesquisa que fala justamente sobre o poder de você descansar para que o seu trabalho fique cada vez melhor. Uma coisa que eu coloquei na news, eu acho que foi, se não foi na de segunda-feira passada, foi na anterior, não me lembro mais, mas foi numa dessas duas últimas news, eu falei que vocês têm que perceber que a vida, eu sei que muita gente já percebe isso, mas entra aqui nessa discussão, entra aqui num ponto de relevância para se falar quando a gente fala do que é realmente produtividade. A vida não é uma coisa que precisa ser preenchida com ações. A vida não é uma coisa que... Eu esqueci a frase exata que eu usei, porque eu lembro que eu escolhi palavras que, na minha opinião, representavam bem o que eu estava pensando. Não me lembro da frase exata, mas acho que vocês vão entender o sentido de tudo. A vida não é uma coisa que precisa ser a todo momento preenchida, não é um balde vazio que você tem que ficar colocando coisas dentro, do contrário, ela é inútil. Viver por viver já tá ótimo, não é inútil. De modo geral. E a pessoa que tem essa preocupação de estar sempre fazendo alguma coisa, de estar sempre cumprindo tarefas, de estar sempre entregando um negócio novo, provavelmente não é a pessoa que corre o risco de terminar a vida de um jeito ocioso, de um jeito encostado e de um jeito acomodado. Todo mundo que tem uma tendência a trabalhar demais e a não saber se dá o tempo de descanso é uma pessoa que precisa de mais descanso para que o trabalho aconteça de um jeito cada vez mais autêntico, cada vez mais produtivo, com essa definição de produtividade sendo o encaixe perfeito entre a sua energia atual e o que você quer fazer, e de um jeito realizado. Essa pessoa tem, sim, a chance de ficar exausta, fodida, quebrada, porque foi muito além do seu limite e não viu o papel essencial que o descanso tem na nossa vida. A Ana, que tá aqui ao vivo com a gente, tá falando que ela não tem descansado. E isso, com certeza, é uma coisa que afeta o trabalho de um jeito muito negativo. Então, quando a gente fala de vida produtiva, e eu entro com esse conceito de o que é que você tá sentindo agora, o que é que você tá precisando agora, e o que você quer fazer, e o que você precisa fazer esse encaixe muito bom, entra nesses pormenores e nesses níveis um pouco mais práticos de... Descanso é muito importante. Quando você descansa, quando você dá tempo de ócio criativo para sua mente, quando você brinca, quando você interage com outras pessoas e você faz tudo isso, o seu cérebro é capaz de ser mais criativo. Ele faz associações novas, ele se recarrega. E a gente precisa desse balanço de diferentes energias para calibrar a nossa capacidade mental. Uma pessoa que vive dormindo o dia inteiro e que nunca trabalha e que nunca coloca algo de criativo no mundo vai perder parte do potencial dela, tanto quanto uma pessoa que se exige trabalho e ação de dentro para fora, uma ação produtiva clássica, muito entre aspas, porque eu não acho que isso seja produtividade, o tempo todo. Essas duas pessoas não vão aproveitar o total da sua capacidade, porque o cérebro se reequilibra nesses momentos de yin e yang, de preto e de branco. Vem daquela ideia do Pomodoro D. Você se concentra por uma tarefa e faz uma coisa com muita concentração por 20 minutos e depois você precisa dar para o seu cérebro o oposto disso. Exemplo prático, você trabalha sentado o tempo todo, seu corpo está na inércia, está no descanso e você está pensando, fazendo uma coisa mentalmente exigente. Para reequilibrar, para reajustar e para fazer essa lubrificação do seu cérebro, na hora em que você descansa, você levanta, mexe o seu corpo e descansa a sua mente. Como é que a gente pode achar que trabalhar carga horária imensa, cargas horárias imensas ao longo do dia, sem dormir, sem brincar, sem ter ócio criativo, sem sair para ver pessoas, sem fazer exercício físico, sei lá, vai beneficiar o nosso trabalho? Não vai beneficiar o nosso trabalho nem um pouco. E aí, entre essas duas definições, entra também esse ponto de vista que a vida não é uma coisa que é inútil e que você precisa estar indo até ela preenchendo. Você pode só viver
Você pode só viver, você não precisa trabalhar o tempo todo, você não precisa fazer algo para ser uma pessoa produtiva. A Letícia disse que se ela não cumpre as metas do dia, se ela não fez algo útil, ela sente que perdeu o dia e que, consequentemente, ela foi uma pessoa inútil ao longo daquele dia. E aí eu coloco esse novo modelo e esse novo parâmetro para vocês julgarem e verem se vocês foram produtivas ao longo daquele dia. Pensem o seguinte, você tinha tarefas para o dia, você tinha metas para o dia, você não fez aquilo. Mas o que você acabou fazendo fez você se sentir bem? Foi uma coisa bem aproveitada em relação à sua energia e o que você poderia fazer? Você deixou de... Então, olha só, percebam esse discernimento. Você deixou de cumprir as suas metas e você deixou de cumprir as suas tarefas, por quê? Você estava muito cansado, você estava de TPM, você estava pré-menstrual e aí você precisou deitar, precisou dormir, precisou ver uma Netflix e aí você se sentiu bem porque você descansou. Você não foi inútil, você fez algo por você. O corpo pede coisas pra gente o tempo inteiro e essa atenção plena ligada ao momento presente é proporcional à sua capacidade de dar pro seu corpo aquilo que ele tá precisando. Você não é maior e mais inteligente do que o seu corpo. Não é você que tem que mandar no seu corpo que nem um cachorrinho puxando a coleira e estrangulando o pobre coitado do seu corpo. O seu corpo conversa com você. E estar atento para ele, sabendo dar a cada momento pequeno as nanotarefas e os nanos estímulos e as nanoenergias que o seu corpo precisa é ser produtiva, porque é uma vida otimizada. Isso é diferente de você tinha umas tarefas para cumprir, você tinha umas metas para aquele dia, e aí você passou, por exemplo, 2 horas que você poderia estar concentrada, focada naquelas metas, você passou 2 horas da seguinte forma. Foi responder, pegando um exemplo meu, né? Depende do trabalho de cada um, mas foi responder um cliente no Instagram. Aí você perdeu uns 20 minutos olhando stories de outras pessoas do Instagram. Aí chegou um e-mail que não era urgente, que você não precisava responder, mas você foi responder o e-mail. Você sentou para escrever um texto e de repente você procrastinou escrever aquele texto porque você foi lavar a louça e nisso que você foi lavar a louça você acabou cuidando da tarefa da casa. Quando você está num estado de reatividade, desatenção e procrastinação, você não faz as suas tarefas, não faz as suas metas do dia, e aí você até pode depois corrigir isso. Não é se martirizar por isso, mas é corrigir. Porque existe, vamos dizer assim, um ócio criativo por mérito e existe falta de atenção e o mito de ser multitarefa. No fim do dia, essas duas pessoas podem ter deixado de fazer as metas do dia igual. As duas, se fossem entrevistadas, minha senhora, você fez tudo que você tinha para fazer hoje? Não, não fiz. Outra pessoa, meu senhor, você fez tudo que tinha para fazer hoje? Não, não fiz. Mas uma pessoa tá com uma sensação de sobrecarga, de confusão, com a sensação de ter a energia drenada, com uma vaga sensação de fracasso. E outra pessoa, porque dormiu, porque estava exausta e foi dormir, porque estava, sei lá. Assim, eu tô falando de dormir porque é um exemplo muito comum, mas podem ser coisas até menos óbvias. A pessoa tava com vontade de comer, sei lá, tava com um super desejo de comer alguma coisa, uma pessoa que trabalha em casa parou no meio do dia, foi almoçar fora ou foi fazer um almoço bem gostoso, bem elaborado e passou muito tempo nisso e depois voltou pra casa e pensou, nossa, eu perdi 2, 3 horas indo almoçar com um amigo ou então eu perdi 2 horas na cozinha fazendo esse almoço, mas essa pessoa tá se cobrando uma produtividade, mas se ela tiver a atenção plena presente no corpo dela, ela vai dizer, cara, eu tô me sentindo muito bem. Eu tava exausta, eu dormi e eu acordei muito melhor. Aí, essa falta de produtividade é muito mais mental, é muito mais uma autocobrança do que falta de foco. A Ana falou, né, que ela sente que quando ela faz algo por ela, parece como se fosse uma coisa inútil. Deixa eu te dizer, Ana,
Eu falo isso o tempo todo e eu não falo isso porque eu sei fazer isso muito bem e, tipo, tô por cima da carne seca, não tô. E é uma coisa que é uma daquelas verdades que a gente precisa repetir, repetir, repetir o tempo todo. Eu posso falar isso pra você, Ana, e você pode não entender plenamente, mas vai buscando pessoas com mensagens parecidas, porque às vezes tem um jeito que uma pessoa fala uma coisa e aquele jeito faz a ficha cair de uma forma que nunca caiu antes. Mas o resumo da mensagem que eu tenho pra você é: a sua vida não acontece sem você. E a responsabilidade de viver uma vida realizadora, que seja realizada para você, é sua. Para de terceirizar a sua felicidade, para de terceirizar a sua realização. Se você tem essa autoilusão que você pode ir levando as coisas nas coxas, que você pode ir não tomando conta de você mesmo, porque outra pessoa vai intervir e vai vir te salvar, abandona, desconstrói isso, porque quem tem que te salvar, quem tem que te levar para o caminho que você quer ir é você mesma. Sem você, porra nenhuma acontece. E se nada acontece, se você cai doente, a culpa é sua. Porque você não se cuidou. Porque a ação de se cuidar, a ação de permanecer viva, não de um jeito ideal, não de um jeito perfeito, porque aí, né, temos outro problema, que é o perfeccionismo. Vamos cuidar de um problema de cada vez. Mas se cuidar e lembrar que você precisa dar para você os meios para você continuar subsistindo, de preferência vivendo bem e não apenas sobrevivendo, esse dever é seu. O tempo que você passa em você mesma, seja para dormir, seja para comer, seja para estar acordada, se divertindo, seja para ir numa festa, seja para passar um tempo ouvindo música de olho fechado, no seu quarto escuro, qualquer coisa que para você seja um sinônimo de descanso, de lazer, de distração, de alegria, de socialização e todos esses bons sentimentos, todo o tempo passado em você é um tempo que você está investindo na sua vida e nos seus sonhos futuros que vão servir outras pessoas. Eu não vou dizer que eu consigo fazer isso perfeitamente o tempo todo, porque de tudo isso que a gente está falando, eu sinto, eu trabalho demais, eu esqueço de descansar, eu sou perfeccionista, tal, tal e tal. Mas um ponto de vista que eu internalizei e que ele sempre me salva de não ficar exausta demais, de não cair nessa definição de produtividade completamente às avessas, é o ponto de vista de: eu já percebi que se eu não cuidar de mim, eu não consigo daqui a 1 ano, ou daqui a 2 meses, ou daqui a 1 dia, ajudar os outros e trabalhar para servir os outros. Esse é um ponto de vista muito pessoal, depende do trabalho de cada pessoa, depende muito de tudo, mas se eu valorizo o meu trabalho, se eu valorizo a minha produtividade, a minha reputação, se eu valorizo as minhas notas, a minha inteligência, o que quer que eu valorize, que vem da minha habilidade de conseguir trabalhar, a saúde é o número 1 para isso acontecer. Eu, Ana Carolina, valorizo muito poder contribuir na jornada de outras pessoas. Eu valorizo muito outras pessoas me agradecendo porque eu tornei a vida delas um pouco melhor. É um motivo completamente egoísta que ao mesmo tempo ajuda os outros. É uma coisa que eu adoro ver acontecer. E eu adoro trabalhar porque eu adoro servir as outras pessoas, eu adoro me sentir útil para as outras pessoas. E esse é o comportamento que eu já internalizei. Se eu não descansar, se eu não dormir, aí tudo aquilo que eu falei ontem e tenho falado sobre cronotipo, sobre conhecer o seu organismo e a sua energia. Se eu não tiver um momento do dia em que eu paro de trabalhar, mas continuo fazendo coisas para mim, então, exemplo, aqui em Portugal tá anoitecendo 5:30 da tarde. Então, eu tô notando que 6 horas eu já não tô mais trabalhando. E eu tenho o período da noite toda para fazer coisas para mim. E aí são coisas de muitas categorias. Pode ser lazer, pode ser sono, pode ser comida, pode ser vida social, pode ser até ler um livro, que é mais ou menos um estudo, né? Ou alguma coisa assim. Eu alterno. E eu misturo essas coisas com frequência.
Se eu não tiver esse momento livre da noite para cuidar de mim, eu estou menos apta para cuidar dos outros no dia seguinte. E cuidar dos outros faz parte do meu trabalho. Bom dia, Ruth. A Nath falou, a Natália tá aqui ao vivo. Ela disse que precisa ter cuidado para não se sabotar e para não justificar esse cuidado para si mesma. E aí a gente também tem que falar de crenças limitantes, porque às vezes a gente tem lá no fundo uma crença que eu atendi muitas pessoas nessas semanas, e muita gente tem essa crença. Eu não mereço ser feliz, a vida precisa ser difícil. Quando a gente tem essas crenças lá no fundo, e você testa essa crença e você vê que essa afirmação categórica existe em você, aí você não vai conseguir fazer com que as coisas sejam fáceis. Se você acha que você não merece cuidado, que você não merece amor, que você não merece saúde, você não vai dar isso pra você. Então a Natália também lembrou de um ponto muito importante, que é esse cuidado para nós mesmas é muito importante. Às vezes a gente sabota, a gente não se dá esse cuidado, porque lá no fundo, muito no subconsciente, a gente acha que a gente não merece, então a gente não dá. E, como a Ruth falou, a gente tem que estar atenta para as nossas necessidades. Esse ponto de vista, quem foi que falou aquilo foi a Ana. Esse ponto de vista, Ana, xará, amada do meu coração, funciona muito para mim, porque ele pega no lugar que eu mais valorizo, que é o meu trabalho. E eu falo isso para alguns amigos meus e amigas minhas, porque eu tenho alguns amigos e amigas que também trabalham demais e têm dificuldade de parar, descansar e cuidar deles mesmos. E aí eu volto nesse livro que eu estava lendo, Rest, o poder do descanso, o poder do autocuidado, para que você trabalhe bem, para que você trabalhe com criatividade e inovação, mas ao mesmo tempo com construção, confiança e processos cada vez melhores. Isso é essencial. Então, assim, quando a gente tenta, do dia para a noite, do 0 para o 100, fazer uma coisa perfeita, para falar um pouco do perfeccionismo, e a gente se cobra ser perfeito o tempo todo, a gente não consegue. Mas a médio prazo, nem tô falando de longo prazo, tipo daqui a 7 anos, não, médio prazo, daqui a 1 ano e meio. Se você descansa, se você se cuida, come, movimenta o seu corpo minimamente, tem uma vida social, tem amigos, conversa com a família, cuida dos seus passatempos, cuida da sua criatividade e cultiva tudo isso, se você faz isso com frequência, o seu trabalho vai melhorar e a sua criatividade vai melhorar. E vai melhorar nesses 2 aspectos. As inovações, soluções criativas e pensamentos fora da caixa que você pode ter em relação ao seu trabalho e em relação a processos e coisas que você faz no seu trabalho há muito tempo e que agora você pode melhorar. Ironicamente, parar e cuidar de mim mesma agora, fazer alguma coisa que só eu preciso, Ana Carolina precisa, minha família não precisa, meus amigos não precisam e vocês precisam menos ainda. Parar para fazer uma coisa que só eu preciso, ironicamente, é a melhor forma de, confiando no efeito composto, confiando que a longo prazo, todo dia cultivando a mesma atitude, vai levar você a resultados melhores, confiando no efeito composto. Esse tempo de cuidado, para mim, é o caminho mais certo e seguro para que um dia eu consiga fazer as coisas de um jeito 10 vezes melhor do que eu faço agora. Não é perfeição, mas as pessoas que têm esse ímpeto perfeccionista, que se cobram muito e que são pessoas muito exigentes consigo e provavelmente com os outros, precisam ver a conexão óbvia e a associação inegável que tem entre vou cuidar de mim agora, vou dormir bem, vou comer bem, vou parar de trabalhar antes de eu parar de dormir, vou fazer todos esses hábitos, não todos, mas os que forem possíveis para mim agora, porque também não devemos nos cobrar uma perfeição nisso. Vou fazer o melhor que eu consigo agora para cuidar de mim. Daqui a 5 anos é muito, daqui a 2 anos você vai estar mais perto da sua própria definição de perfeição do que você estaria se você tivesse dando um chute na porta e sendo ou vai ou racha com você mesmo. Essa conexão para mim tá muito clara. É direção acima de velocidade. Você não precisa fazer as coisas rápidas, você não precisa fazer as coisas perfeitas, mas você precisa cuidar de você,
Porque quanto mais você cuida de você, quanto mais você descansa, quanto mais você se diverte, mais você consegue inovar e mais você consegue ter aquela reputação de eu sou uma pessoa confiável, o meu trabalho é muito bom, eu entrego o que eu digo, todo mundo me recomenda, todo mundo vem até mim, o meu chefe me adora, ganhei uma promoção, estou sendo reconhecida pelo que eu faço e através dessa, muito entre aspas, lentidão e cultivo com você mesmo no processo, você chega mais rápido aonde você quer. E você chega mais rápido nesse patamar de, nossa, agora eu tô fazendo o meu trabalho 1000 vezes melhor do que eu tava fazendo há um ano atrás, porque eu tô cuidando de mim. Eu falo trabalho porque trabalho é o que eu mais valorizo na minha vida atualmente, mas insira aqui qualquer coisa que seja a coisa que vocês valorizam. A Ana tá dizendo que tem muita dificuldade de separar a necessidade da família. Ela sempre se sente culpada se ela faz algo que contraria a família dela. E, normalmente, o que você quer nunca é o que as outras pessoas querem. Esse é um assunto muito importante, Ana. Isso realmente... A gente pode, de repente, botar uma live aqui do mês para falar sobre prioridades suas versus prioridade dos outros. Como saber quando a prioridade é sua, como saber quando é alguma coisa que você deixou entrar no seu sistema, no seu campo, porque alguém está te obrigando. Vocês gostam desse tema? Mesmo quem estiver vendo pelo YouTube, né, ou pelo Instagram depois, manda um joinha, porque como a gente vai fazer uma live todo dia até o dia 21, tem bastante tempo para vocês me darem esse feedback. É porque esse assunto não é tão ligado ao que eu tô falando agora, então eu sinto que eu preciso de mais tempo, pensar um pouquinho para trazer esses pontos relevantes, porque eu me identifico muito com isso. Eu levo muito em consideração o que os outros acham de mim, uma pessoa que ainda tá se desfazendo dessas preocupações. O que é que as pessoas vão falar? O que é que as pessoas vão fazer? As expectativas dos outros, eu caio, né? Eu deixo que elas caiam em mim com muita facilidade. Então, por me identificar, eu acho que a gente pode usar um tempo maior para falar disso. A Nath concordou. E a Letícia falou que é muito comum negligenciar a alimentação pela produtividade. No fim do dia, ela tá tão cansada que ela acaba preferindo ir dormir do que comer bem. Também me identifico. Também me identifico com isso, Letícia. Parar e eu vou fazer, nem que seja durante a semana, né? Porque a gente não precisa fazer comida todo dia se você não curtir tanto esse processo, esse hábito, você não precisa. Mas tipo 2 a 3 vezes por semana, ou até uma só, dependendo de para quantas pessoas você cozinha, né? O tamanho da sua família, ou se for só para você. Parar para fazer um planejamento do que você vai comprar no mercado, cuidar daqueles alimentos e de preferência fazer as coisas em casa ou até comprar um pouco da rua, mas do jeito que for possível, comprando fora ou fazendo do zero, se alimentar bem, esse tempo nunca é desperdiçado. Se você tem dinheiro e você pode só ir num lugar comprar uma comida saudável, ótimo. Se você não tem esse dinheiro e você precisa fazer tudo em casa, é um tempo muito bem investido, porque sério, gente, a gente se estoura depois, se a gente não cuida da gente agora. E aí tudo que a gente valoriza, todo esse tempo, toda essa produtividade, toda essa energia, essa, tipo, proatividade de que eu tenho que fazer, vai pra puta que pariu. Porque não adianta. Você, que é o pilar da sua existência, vai estar partido no meio. E que existência você vai ter depois disso? Uma existência meio merda. Se não, muito merda. Vale a pena? Não vale. Nada vale a pena você ter essa existência meio merda. Pensando que se você ignorar a sua alimentação por muito tempo, a sua saúde por muito tempo e a sua higiene mental por muito tempo, você vai inevitavelmente quebrar. E você vai inevitavelmente ficar inapto e inapta para fazer qualquer coisa. Seja algo que você queira, seja algo que alguém te obrigue, seja estar presente para sua família, você não vai conseguir. Não vale a pena chegar nesse ponto de ruptura. Nada vale. Ok. Então, temos aí uma sugestão, né? Essa sugestão, o que a Ana compartilhou e o que ela desabafou aqui com a gente sobre as prioridades e as obrigações que outras pessoas colocam, que não é bem o que você quer fazer. Higiene mental é muito importante, sim. Por isso que eu tô muito apaixonada pelo Theta Healing e essas práticas que permitem você fazer uma autoterapia. Cada um tem a sua, existem muitas além do Theta Healing, aliás, mas cada um encontrando a sua e pedindo ajuda de uma pessoa profissional, tendo alguém para ajudar, mas colocando essa autoterapia na semana como algo recorrente, vocês vão se sentir muito mais capazes de lidar com qualquer dificuldade, porque dificuldade sempre tem.
Mas quem tem que ajudar você mesma a lidar melhor com as dificuldades é você. Então, assim, é sempre você. E com essas ferramentas tudo fica mais fácil. Ferramentas de higiene mental, terapia, milhares de formas, milhares de linhas, cada um pode encontrar a sua. Seja qual for, é muito importante. Então, esse tema aí registrado. Higiene mental, Letícia, é quando você, assim, eu não sou psicóloga, né? Então, assim, é uma definição muito pessoal do que é pra mim higiene mental. É quando você vai limpando o lixo que tá dentro da sua cabeça e você vai entendendo melhor o que você pensa e o que você sente, pra jogar fora o que é inútil, transformar o que é possível e guardar o que tem muito valor. Então, pessoas que são buscadoras, pessoas que trabalham dentro do autoconhecimento, pessoas que estão sempre transformando as coisas ruins nelas, aceitando as coisas sobre as quais elas não têm controle, mas indo atrás de mudar o que é passível de mudar, essas pessoas, na minha opinião, definição muito pessoal, têm higiene mental. Guardar mágoa é um lixo mental. Ter inveja dos outros, ser uma pessoa preconceituosa, que sequer nota isso, ser uma pessoa machista, que sequer nota isso são lixos da sua mente que você precisa ir limpando na medida que você conseguir. De certa forma, são essas lacunas de personalidade, ou esses defeitos, ou essas práticas que são ruins para nós e para os outros, que a gente pegou de algum lugar, da família, do ambiente, também foda-se de onde, que tá dentro da sua cabeça e você não consegue avançar na vida, você não consegue ser uma pessoa melhor, um amigo melhor, você não consegue avançar nos seus objetivos porque todas essas coisas estão entupindo a sua cabeça do jeito que um cano podia ficar entupido de folhas e sujeiras, sabe? Você tem que ir limpando isso. E o caminho do autoconhecimento e da reflexão, seja com ajuda profissional, seja sozinho, com a ajuda de amigos, e aí cada um vai no que conseguir, no que tiver disponibilidade para fazer, você vai limpando esse cano, sabe? A Ana falou que diários ajudam muito você fazer uma higiene mental porque você consegue ver o que você está pensando e separar o que é relevante e o que não é para você, com certeza. O passo número 1 da higiene mental é vocês admitirem e abrirem a porta para estarem em contato de verdade com o que vocês estão pensando e sentindo. O passo número 1 é aceitação e consciência. O que eu tô pensando, o que eu tô sentindo, o que é cada coisa. É muito bom ter uma ajuda de alguém. Tipo, eu preciso muito de amigos que me escutem, eu preciso muito falar em voz alta, eu preciso muito desse interlúdio, né? Dessa comunicação boa, bela e justa, para eu entender o que eu tô pensando, o que eu tô sentindo. Porque se você não aceita, se você não sabe o que tá passando dentro da sua cabeça, tudo fica mais difícil e aí cair em velhos padrões de destruição, né, Ana? Padrões de destruição própria ou para os outros fica mais fácil. Então, escrever no diário é muito bom, conversar com amigos, colocar o que tá dentro de você pra fora. Ah, gente do céu, eu vi uma frase tão boa, foi a Aline, eu acho que compartilhou essa frase. Beijo, Aline, nós somos irmãs em muitas formas. Ela colocou uma frase assim, tem uma expressão em inglês que significa full of shit, cheio de merda, né? Vamos botar assim. E existe uma outra expressão que significa lose your shit. Espero que a minha pronúncia esteja correta. Em inglês, lose your shit significa perder a sua merda, que não é uma coisa que faz sentido em português. Em português, essa expressão significa quando você dá louca, quando você pira e quando você, tipo, perde as estribeiras, sabe? Quando você não consegue mais aguentar alguma coisa que tá te incomodando e você coloca aquilo pra fora. É mais ou menos isso o significado dessa expressão. A frase, de modo geral, dizia que se você não colocar o que tá te incomodando pra fora, se você não colocar essa merda que tá dentro de você pra fora, você vai ficar cheio de merda. E se você ficar cheio de merda, merda significando raiva, ressentimento, mágoa, tristeza, luto, todas essas emoções um pouco pesadas que a gente tem dentro da gente, se a gente não colocar essa merda pra fora, você vai viver
com todos esses sentimentos ruins dentro de você, e a sua vida inteira vai ficar muito pior por causa disso. Você vai dificultar a vida de todo mundo ao seu redor. Então, colocar a merda pra fora, né, fazendo mais ou menos essa analogia com a frase em inglês no significado real, é muito melhor você colocar um pouquinho de merda pra fora todo dia pra se manter limpo e colocar isso pra fora de um jeito seguro, né? Não é dando patada em ninguém, não é isso. Mas escrevendo no diário, um terapeuta, um profissional, um psiquiatra, uma pessoa que tá ali pra te ajudar, ou conversando com um amigo que possa te oferecer uma escuta empática, acolhedora, nem que seja falando sozinho, gritando a plenos pulmões, num lugar em que ninguém te escute. Você tem que colocar essa merda pra fora todo dia um pouco, porque senão a sua higiene mental não acontece e você vai guardar isso dentro de você sem querer ser muito gráfica, mas seria igual você não ir no banheiro todo dia. Esses resíduos de merda dentro do corpo, como assim, gente? A gente precisa ir no banheiro e a gente precisa colocar nossa merda metafórica, pra fora. Pois é, a Ana falou que a gente segura esse lixo dentro da gente. E é isso, não é dar patada nos outros, sabe? Tipo, não é descontar em quem não tem nada a ver com isso, porque também ninguém é obrigado. Mas amigos, profissionais, uma prática de autorreflexão, mesmo que você seja uma pessoa muito fechada, que tem vergonha de se abrir, você precisa admitir a merda que tá dentro de você. Porque se você não admite, você não enxerga, você não transforma e você vai morrer com esse tanto de lixo interno. E aí, meu bem, aí acabou a sua chance, né? Temas muito bons, que não tem nada a ver com produtividade teoricamente, mas tem a ver com produtividade, porque pessoas que fazem essa higiene mental, que tiram essas merdas de dentro e que vão se conhecendo, vão se trabalhando e vão se transformando, são pessoas produtivas, que conseguem se liberar para fazer cada vez mais um trabalho autêntico, que impacte a vida das pessoas e seguir os seus próprios sonhos. Então, eu também preciso fazer esse comentário. Eu sempre fui uma pessoa que tem dificuldade de lidar com as minhas emoções e com as minhas merdas e com esses sentimentos escuros. E eu sentia que isso atrapalhava a minha produtividade, porque você para no meio do dia para ter uma crise, isso acaba com a sua produtividade. Mas se eu não botar isso para fora, acabaram-se e eu posso mandar um beijo e acenar um tchauzinho para os meus planos ousados e para as minhas ambições muito grandes, porque eu não vou conseguir, porque a merda vai estar aqui dentro. E aí não adianta porra nenhuma ter plano ousado, ambicioso. Não adianta nada. Então eu tô fazendo espaço no meu dia, tanto para saúde, tanto para essa reciclagem, quanto para lidar com aquelas emoções, aqueles problemas. Parar para lidar com isso agora vai te libertar muito para você ser produtivo de um jeito visível cada vez mais. Então, ter tempo para as suas emoções, ter tempo para terapia, para autoterapia que seja, é muito produtivo. Muito produtivo. A Elaine falou que tá precisando disso, né? Tá precisando desse momento de reciclagem, que ela tem uma resistência que tá segurando ela e que desbloquearia a produtividade e a criatividade. Sim, desbloqueia muito. E a gente tem a ver, porque realmente, exatamente isso, Ana, esse lixo trava a nossa produtividade. E aí eu vou vender aqui o meu peixe. O Theta Healing é realmente uma ferramenta muito boa pra gente entrar em contato com esse lixo e transformá-lo de um jeito prático, rápido e muito, muito, muito verdadeiro. Muito relevante e significativo. Quem quiser, lá no site tem várias informações sobre o Theta Healing. E eu coloquei isso no meu serviço justamente porque as pessoas ficam querendo enxugar gelo e ficam tipo, ah, não, o problema é aqui, o problema é aqui na minha organização. Aí você vai ver lá embaixo tem um iceberg de lixo monumental. Não é à toa que a pessoa não consegue se organizar. Não é à toa que a pessoa não tá conseguindo ser produtiva. Então essa ferramenta é para levar vocês para esse oceano profundo, tipo lá para baixo daquele iceberg, da ponta do problema, é para levar vocês lá no fundo da ponta do problema, na raiz e transformar. A meditação ajuda, a Bruna tá compartilhando aqui, oração ajuda, com certeza, tudo isso ajuda muito. Meditar é maravilhoso, rezar é maravilhoso, prática espiritual religiosa são maravilhosas, cada um dentro do que faz sentido para si, mas esse tempo de pensar, se reciclar, se transformar, agir, buscar apoio, mas depois buscar força para transformar o que está de ruim é muito produtivo.
E é por isso que eu gostei de trazer esse elemento terapêutico pro organizado, porque, tipo, isso tem tudo a ver com produtividade. Quem vai me dizer que não, tá errado. Apenas acho que está errado. A Ana tá dizendo que tem medo desse oceano profundo, né? Tipo, o oceano profundo que tá por detrás dos problemas superficiais, dos problemas do dia a dia. É assustador, não é exatamente uma coisa fácil. De novo, eu sou uma pessoa que venho desse lugar e dessa experiência de ter medo de lidar com as minhas emoções difíceis, sabe? Mas vale muito a pena porque a vida flui depois disso, a vida flui demais depois disso. Precisando de ajuda, vocês têm alguém aqui pra ajudar, tá? Vocês não estão sozinhos nem sozinhas. Por hoje é só. Vou encerrar essa live. Torçam para que eu salve ela rápido, por favor. E amanhã, para quem tá entrando, a gente já tá terminando, mas essa live ficou boa. O assunto é muito bom. As meninas que comentaram aqui ao vivo ajudaram bastante. Então já vocês podem ver a gravação. Deixa aí no fone de ouvido, som ambiente, enquanto vocês vão fazer outras coisas. E depois me contem o que vocês acharam. Amanhã, aproveitando esse tema maravilhoso, que bom que você gostou, Letícia. Aproveitando esse tema maravilhoso de higiene mental, reflexão e autoterapia, vamos falar das crenças limitantes e dos sabotadores mais comuns que a gente pensa. Obrigada, Elaine. Que a gente pensa e que bloqueiam, né, a nossa organização e bloqueiam a gente de se sentir produtiva, fazendo cada vez mais, com cada vez menos esforço e se organizando e movendo a vida para onde a gente quer. Muitas coisas podem bloquear, a gente vai falar disso porque também tem aquela outra máxima maravilhosa. Você tem que nomear o seu inimigo, você tem que saber quem é. Quando você dá nome aos bois, quando você admite o problema e você prende o problema numa frase que faça sentido e você traz para o seu consciente, as ferramentas para você lidar com aquilo e superar aquilo não faltam. A coragem de você admitir o que está te dificultando, a coragem de admitir que você tem sim uma pedra no sapato e você tem que lidar com aquilo é só o que você tem que fazer para superar. Porque o resto a gente ajuda, a gente arranja e a gente consegue recursos. Vamos falar disso amanhã, ok? Conversa leve para sábado de manhã, levíssima, levíssima. Porém, amo vocês muito e amanhã a gente volta para terminar sobre esse tema para desbloquearmos o nosso caminho ao longo de 2019. A gente merece realização, a gente merece se sentir bem e ter a vida que a gente quer. E isso não é difícil se a gente admitir essas pequenas verdades desconfortáveis, certo? Se cuidem, é sábado. Para os meus clientes eu sempre digo, sábado ou domingo, pelo menos um dia inteiro, ou uma tarde e uma noite para descansar. Quero ver todo mundo descansando. Vou começar uma hashtag. A hashtag descanso é produtividade. Vou começar essa hashtag. E vocês, se descansarem no dia de hoje, façam stories de vocês descansando, tirem uma foto, me marquem, pra gente agitar essa hashtag de produtividade a descanso. Beijo, gente. Até amanhã.